Hello, boys and girls. This is teacher Leo. How are you guys doing? Are you guys doing fine? Great stuff. Listen, guys, your teacher, your geography in the morning teacher, Julio, he said that he just reviewed the content with you guys. So it was the same topic. We're going to discuss about pretty much the same topic that we discussed last class. However, I'm gonna try to show from a different point of view, ok? Então, boys and girls, a gente conversou, né, sobre a diversidade do clima no mundo na nossa aula passada, mas me foi passado que vocês ainda estão revisando esse mesmo conteúdo, então a gente vai continuar dando sequência nesse conteúdo nessa nossa aula atual de Geography dessa semana. Ok? But it doesn't have to mean that it's exactly the same thing. We're going to discuss about different topics, okay? So at Changing, we're going to keep talking about climate around the world. And climate around the world means talking about climate change. It means talking about biodiversity, and it means talking about the atmosphere, okay? So that's what we'll discuss about today. Então, vamos lá. A changing climate means changing habitats, threatening vulnerable species. Okay, boys and girls? Então, a gente vai falar aqui da biodiversidade mundial, né? Aquilo que a gente estava discutindo na aula passada. No entanto, a gente vai falar sobre o envolvimento da alteração climática e como essa mudança climática, na verdade, o que é que essa mudança climática significa para a mudança dos habitats, né? E a ameaça a espécies vulneráveis, né? If we think about it, all species are vulnerable, né? Not only the vulnerable one, not only the simple ones. Então, toda vida, ela está sob ameaça, né? Por conta da variação climática, inclusive a mais complexa de todas, que somos nós, seres humanos, né? We have technology to help us, but for how long? How long can we survive? How long can we thrive in this world with just with the use of technology, right? Without nature. Então, por quanto tempo nós, seres humanos, vamos ser capazes de sobreviver, né? Sempre trazendo tecnologia, sempre trazendo algo para fazer com que consigamos sobreviver nesse meio ambiente, né? Então, a classic example of the use of technology to help us deal with this climate, for example, is fans, air conditioners, right? I don't know, all sorts of technology, for example, AC in cars, stuff like that. Então, how do you call a sunscreen, glasses, right? Sunglasses, hats, right? Então, nós como seres humanos, a gente vai se adaptando ao ambiente, porque a gente vai usando recursos de tecnologia para sobreviver àquele meio ambiente, né? Então, a gente, por exemplo, tem ventiladores, a gente tem ar-condicionado, a gente tem carro com ar-condicionado, a gente tem chapéu, a gente tem óculos de sol, a gente tem protetor solar, tem mulher que anda com a sombrinha na cabeça, né, para não se queimar. Então, a gente vai tirando proveito desses recursos tecnológicos para poder sobreviver num ambiente cada vez mais em mudança, mais os animaizinhos. E outra coisa, até quando, né, a gente vai conseguindo usar isso daí, a gente vai sobreviver. Tem coisa que só a natureza provê. Não tem jeito, a gente precisa da natureza em algum momento. Então, vamos lá. Climate Change and Biodiversity by this guy here, expert reviewer, Professor Henry Hoffman, FAA. This guy is from Australia, the University of Melbourne. Então,
Healthy ecosystems and rich biodiversity are fundamental to life on our planet, ok? Então, o que é que a gente vai ver aqui hoje? Que ecossistemas saudáveis, né, e uma biodiversidade rica são fundamentais para a vida no nosso planeta. Climate change is affecting the habitat of several species, which must either adapt or migrate to areas with more favorable conditions. Então, a mudança climática está afetando alguns habitats, os habitats de várias espécies, o que faz com que eles tenham que se adaptar ou migrar para áreas mais favoráveis às suas condições. Essa aqui do se adaptar, né, ela parece ser um pouco, para mim, improvável, porque os animais, na verdade, eles levam muitos e muitos anos, right? They take years and years, they take sometimes even centuries to adapt to a new climate, to a new environment, ok? Então, leva muito tempo. A velocidade da mudança não facilita para os animais, ok? Even small changes in average temperatures can have a significant effect upon ecosystems. Então, pequenas mudanças na média das temperaturas pode causar um impacto nos ecossistemas gigantescos, né? We saw last week, by the way, in our class last week, that the news that came up like the week before, that in your case 2 weeks before, that human beings will cause temperatures to heat 1.5 degrees by the end of the century, on top of the heat that is going to be caused by the regular warming up of the planet, né? Então, a gente viu na semana passada que o homem vai causar um aquecimento global de 1,5 graus até o fim desse século. E que isso acima do que já, porque nós estamos num período de aquecimento, né? A gente tem o que chama de Ice Age, né? A gente tem a Era do Gelo, né? Que o planeta ele esfria e ele volta a se aquecer novamente. Esse processo é um processo normal e a gente está nesse momento, no momento de aquecimento. No entanto, o ser humano está causando um aquecimento ainda mais veloz. E como é que o meio ambiente ele vai se adaptar numa velocidade tão rápida, né? A gente se adapta através do uso de tecnologias. The interconnected nature of ecosystem means that the loss of species can have a knock-on effect upon a range of ecosystem functions. Então, a natureza, o que diz aqui nesse tópico é que a natureza ela é interconectada. Então, uma coisa depende de outra. Um ecossistema depende de outro. Uma planta depende de outra. Um animal depende de outro. Um organismo depende de outro. E como todo organismo que veio da natureza, nós, seres humanos, somos animais, nós viemos da natureza, nós somos a natureza, a gente também não é diferente. A gente precisa de outras espécies para sobreviver. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai aqui, ó, ver o exemplo desse pygmy possum. The pygmy possum might be snug, but those of us concerned for its future can afford to be complacent. Just one example, an Australian species that stands to lose its habitat in the face of climate change. The biodiversity that underpins Australia's unique ecosystems is under threat from increasing land and ocean temperatures and changing weather patterns, ok? Então tá falando um pouquinho da história desse bichinho aqui, ó. The Mountain Pygmy Possum. Ele é um possum. Possum, ele é da família do nosso, o que a gente tem mais próximo aqui do possum, é um timbu. Também tem no Brasil, eles chamam também no Brasil, o possum mesmo, eles chamam no Brasil de como é o nome daquele animal que emite um fedor? Esqueci o nome agora, até desenho animado.
man, skank, eu lembrei em inglês, skank é o nome em inglês, em português ele tem outro nome, que é o nome daquela banda, skunk, né? Fala skunk, mas é skank, que é, esqueci, bom, que ele lança aquele cheiro, né? Ele lança aquele, feito um xixi, ele faz um xixi, é um fedor horrível, não sei se você já viu em filme, tem um no desenho animado também, né? Que ele é apaixonado por uma gata, eu acho. Ele confunde a gata com uma das espécies dele, e aí a gata corre dele porque ele fede que só a bexiga. E aí, do Looney Tunes, né? Looney Tunes. E aí, ele é da família, o Pygmy Possum. Ok? Por quê? Porque ele carrega, né? Ele tem aquela bolsinha, né? Que ele carrega o filhotinho. Todos eles têm essa mesma característica. E aí ele é um exemplo de um animal que está enfrentando, por conta de ser um animal mais delicado, ele já sofre, né, tá certo, um processo de extinção, já está em processo de extinção por conta exatamente dessas mudanças climáticas. Ele é muito sensívelzinho. Infelizmente, né, os primeiros a irem embora são os animais, os bichinhos sensíveis, ok? Então vamos lá, climate change. Vamos falar sobre o que é climate change. The world is heating up. The increasing concentrations of greenhouse gases such as CO2 in the Earth's atmosphere are causing the planet climate system to retain more energy. Então, eu já falei na aula passada mais ou menos como é que funciona, né? A partir do momento que a gente destrói a atmosfera, né? Esses greenhouse gases, na verdade, existem dois processos aí que a gente vai ver. Daqui a pouco também eu selecionei aqui uma página para parte de atmosfera que envolve atmosphere, que envolve esse assunto. Mas, bom, existe a destruição da atmosfera, que a gente vai falar daqui a pouco, tá certo? E existe também o greenhouse gases, que a gente vai, em português, gases poluentes, né? A emissão de gases poluentes, tá certo? O que é que acontece? Quando a gente destrói a atmosfera ela exerce, the atmosphere has the function of protecting us from the heat of the sun, from sunlight, so protect from the strong sunlight, from sun ray. And when the sunlight hits planet Earth, actually it should protect, so it should heat the atmosphere, and it goes away part of it, and the other part goes in, okay? But even the part that goes in, a small part should stay because another part should be reflected by the ice, and then they reflected back into the universe. What happens nowadays is you have the atmosphere being destroyed, so there's more sun ray coming in. When they reflect, there's less ice, so there's less reflection. But even when they reflect in the continent or in the water that they try to get out, then you have the greenhouse gases impeding this sunlight to get out. So you have the planet getting more and more and more hot, ok? Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem a atmosfera ela servia como uma camada protetora e serve ainda como uma camada protetora, mas menos, infelizmente, menos. E aí a luz solar ela entra muito mais facilmente, ela já ficava, né, uma parte dela já era impedida de entrar pela atmosfera, mas agora ela entra mais fortemente. Aí você tinha o gelo, tá certo? Da lei do Polo Ártico e do Polo Antártico, que refletiam uma boa parte, tá certo? E você tem esse gelo cada vez mais diminuído, tá certo? Então você tem menos reflexão, mas ainda você vai ter alguma reflexão nos oceanos e bem pouquinho nos continentes. Mas mesmo assim, veja só, olha os efeitos. Primeiro, o Sol já não entrava todo, os raios solares. Agora já entram muito mais fortemente. Aí tinha uma reflexão desse Sol, ou seja, desses raios, ou seja, eles voltavam para o universo. Agora não tem menos gelo, então menos reflexão. É por isso que o branco ele faz menos calor, porque ele reflete.
o raio solar. Então, quando o calor vem, o calor do raio solar vem, ele bate e reflete. Por isso que o preto é mais quente, porque o preto absorve, tá? Então, e agora, mas mesmo assim, aqueles que vêm refletem na água, em um pedaço bem pequeno ainda consegue refletir de volta para o continente, mas aí você tem a poluição, tem os gases poluentes, tá certo? Como o CO2, que impedem que esse calor, então ele vem, já entra, não reflete mais bem menos, e mesmo assim o que reflete quando vai, ele fica, boa parte fica preso nos gases poluentes. Então, veja, você tem 3 efeitos causando o aquecimento do planeta Terra, ok? Isso, numa escala, né, exponencial, pode causar a destruição de tudo muito rapidamente, ok? Então, the average temperature of Earth's surface increased by an estimated 0.7 degrees Celsius since the beginning of the 20th century, and according to the most recent projection, the Intergovernmental Panel on Climate Change could rise by 1.6 to 4.3 compared to the 1850 to 1900 baseline by 2100. Então, aqui ele fala mais ou menos aquela informação que a gente falou na semana passada, né? Ele não diz claramente que o homem poderia ser responsável pelo aumento de 1,5, tá certo? Mas veja só, eles calculam aqui, ó, os cientistas, que subiu 0,7 graus Celsius desde o começo do século XX até agora. Ou seja, em 1900 até agora cresceu 0,7, estima-se 0,7. O que é que significa? Veja só, 0,7. Olha o impacto que está causando. Olha como é muito mais que, na verdade, vocês não sabem, né? Mas eu posso afirmar, eu já na minha quarentão, né? Já são quarentão, então eu posso afirmar que na época que eu tinha a idade de vocês, o sol, ele exercia uma influência bem menor sobre a gente, né? Então, when I was your age, guys, I could go to the beach. We would even have sundown. Maybe by your age, I used sundown, but when I was a kid, like 7 or 8 years old, I didn't even have to use sundown, which sundown is the brand for sunscreen. Okay, we only had sundown, which is a brand of sunscreen. We would only use Hipogloss. We put Hipogloss on our nose and on top of our cheeks. I don't know why, but for some reason, these parts would burn a little bit more. Okay. And then we would play on the beach all day, no problem, okay? We would play in the water, no problem. Nowadays, if you stay for like 15, 20 minutes, 30 minutes top, you're gonna get burned, right? You're gonna get a sunburn. I mean, at least in my case, tá? Então, é isso daí. Na época de vocês, quando eu era pequeno, eu ficava o dia todo na praia, sempre, não, na época de vocês já usava ali. Mas antes, quando eu era menorzinho, minha mãe só botava aqui, ó, 7, 8 anos, o hipoglós aqui no nariz, e aqui em cima, aqui pertinho do olho, e tchau, tá certo? Não precisava mais usar nada. E brincava o dia todo na praia e não acontecia nada. Hoje, um de vocês tenta ficar 30 minutinhos brincando no sol, para vocês verem o que é que acontece com vocês. Não conseguem nem dormir à noite. Então, é um sinal claro de que os raios UVs realmente estão entrando, né, na nossa atmosfera, estão entrando com muito mais força, ok? Vamos lá. The effects of increased CO2 in the atmosphere changing climatic conditions are expected to include, então, os efeitos do CO2 na atmosfera, né, e a mudança climática, né, a mudança climática que se espera que aconteça serão essas aqui, né? First one, more frequent extreme high maximum temperatures and less frequent extreme low minimum temperatures and warmer winter conditions. Então, primeiro efeito que a gente vai ver, né, é que
as temperaturas extremas que acontecem de maneiras raras passam a se transformar em mais frequentes. Então, cada vez mais o verão vai ficar mais quente, ok? E cada vez mais o inverno vai ficar menos frio, ok? Obviamente, isso não acontece de um verão para o outro ou de um inverno para o outro. A gente também vai observar as alterações, né? Porque tem muita gente que diz assim, ah, mas um frio, ó, a gente está em agosto e ainda está frio aqui em Recife. E tem gente que diz que o planeta vai aquecendo. Ó, é aquela história, a gente vai observar extremos, tá certo? Então, esses extremos vão acontecer, mas cada vez mais, vejam só, cada vez mais vai ficar mais quente. Existe uma tendência de ficando mais quente e o inverno ficando menos frio, ok? Então, vamos lá. Decreased snow cover. Satellite observations suggest that the area of the planet covered by snow has already climbed by 10% since the 1960s. Ok? Então, também se observa aí uma diminuição da cobertura da neve. E isso é perigosíssimo para a gente, porque aí o Polo Norte ele é afetado sobremaneira, né? Como eu já mostrei também, o Polo Norte ele é uma camada de gelo. Ali em cima, ali no Polo, né? Ele não tem terra ali, é só gelo. Então, ali você tem espécies como urso polar, tá certo? Que vivem naquele ambiente e vivem se alimentando dos animais que estão ali, tá certo? Mas não é só por conta do urso polar que a gente tem que manter, tá certo? Por exemplo, alguns cientistas dizem que existe gás metano, tá certo? Preso nas camadas polares. Então, no momento em que essas camadas polares derreterem a um ponto tal, né, que dizem que são quilômetros de gelo, quando derreter a um ponto tal, esse gás ele pode ser liberado. E no momento em que ele é liberado, assim, poderia significar a destruição total da humanidade. Porque imagina esse gás metano, não sei se é gás metano ou butano, não sei qual dos dois é, acho que é o metano. Esse gás ele é tóxico para a gente. A gente não pode respirar esse gás, tá? Então, se ele é liberado numa quantidade X na atmosfera, ele vai ficar preso na atmosfera, a gente vai respirar. E a gente simplesmente vai morrer asfixiado. Ok? Sim, ó. De uma hora para outra. Ok? Vamos lá. Increase climate variability with changes in both frequency and severity. Both severity of extreme weather events. Então, é isso também que a gente está vivenciando. Um aumento da variabilidade do clima. Tá certo? Então, a gente está visualizando exatamente os extremos, né? Quando é mês de chuva, chove muito. Quando é mês de calor, faz muito calor, ok? Então, cada vez mais a gente vai ver esses extremos acontecendo. Existe uma tendência também de chover mais. Quando se faz mais calor, se evapora mais água. Quando se evapora mais água, se cria mais nuvens. Quando se cria mais nuvens, também se tem maiores precipitações e precipitações mais fortes, né? Por exemplo, agora no mês de agosto a gente vivenciou, né, um dia aí que em 24 horas caiu 100 mililitros, 107 mililitros de água em apenas 24 horas. É muita coisa, muito, algo inimaginável, né? O que se esperava para o mês de agosto, que já é um mês que chove com uma certa razoabilidade, se esperava 200 e poucas milímetros de chuva, em um dia chover tudo isso só é algo impensável. Incrivelmente, a cidade do Recife não foi, entrou em colapso, feito eu já vi acontecer muito pior. Altered distributions of certain infectious diseases. Então, olha, distribuição de doenças infecciosas, olha só. Quem é que consegue associar isso com Covid, hein, pessoal? Eu consigo. Eu consigo associar isso com Covid. Então, climate change, né, a alteração, cria disruptura, gente. Veja só, a natureza foi criada. A natureza ela está ali em equilíbrio, ela está vivendo no equilíbrio dela, tá certo? Se ela é alterada, feito qualquer animal, né, like any species, if you are under threat,
you try to survive, you try to adapt, okay? And in some cases, some organisms, they can survive. They're not strong enough to survive. But some other organisms, they're so simple that they can vary, they can change, they can adapt. And this is what happens to the bacteria, to diseases like viruses and so on, okay? They're so simple that they can vary. That's why they have variants, ok? Então, olha, organismos simples como a bactéria, como o vírus, eles têm capacidade adaptativa mais rápida. Olha só o caso da Covid, olha quantas variantes ela criou, né? Desde o surgimento dela lá em meados de 2019, né? A gente, nesse momento, agora está enfrentando, por exemplo, a ameaça da variante Delta, tá certo? Que é uma variação, que é lá na Índia, que surgiu lá na Índia por conta do a intensificação dela quando ela encontra um ambiente, aquela, opa, aqui eu estou me sentindo segura, ela diz, vamos dar uma variada, ela também encontra DNAs diferentes, né? E ali ela vai variando, e ela vai amplificando, ela vai melhorando para poder sobreviver num ambiente, ok? Só voltando aqui para esse ponto aqui, eu esqueci também de falar que nesse ponto tem um problema sério aqui, que é no caso da agricultura, né? Agriculture. Agriculture relies on stable weather. The more stable weather, the better your agriculture. The farmer, he has an expectation based on history, on the historic events. If this is not obeyed, then he doesn't know what's going to happen and his crop might fail, ok? Então, no caso da agricultura, o agricultor, ele depende de um clima que ele tem a expectativa que vai acontecer. Ele planta algo na expectativa de que nos próximos meses o clima vai se comportar de uma determinada forma. Se ele sofre essa alteração, tá certo? A plantação dele vai sofrer. Então, isso daí também tem que ser levado em consideração e quem sofre também é a gente. A gente está passando agora por uma situação como essa, por exemplo, com o milho. É o milho, se eu não me engano, estava vendo domingo passado, que por conta da geada, por conta do frio em excesso, muitas plantações de milho foram destruídas. O que é que vai acontecer? Menos, porque o milho geralmente é usado para alimentar os animais, e aí quem sofre com isso somos nós, porque tem menos ração se pode criar menos animais, podendo se criar menos animais, tem menos carne, mas a demanda continua alta, o preço vai subir. Increase sea levels, ok? Então, aumento aí dos níveis do mar, podendo provocar até situações catastróficas, né? O mar invadir aí o continente, tá certo? E, por fim, a gente tem aqui increased ocean acidification, olha só. Então, aumento da acidez dos oceanos. Olha só, olha que catástrofe, gente. Se a gente cria um nível de acidez tal nos oceanos que os animais não consigam sobreviver, como nós viveríamos sem os mares? Como a gente viveria sem o oceano? Como é que a gente vive sem o peixe, né? Lembrem-se do seguinte, lembrem-se que a água, toda a água, a água, pelo menos na superfície, ela vai para o oceano. Então, ela criando uma acidez, essa acidez ela se reflete na chuva. A gente teria uma chuva ácida. A chuva, aí a água, ao invés de vir para beneficiar, ela vai vir para prejudicar, vai vir para matar tudo. Então, olha o grau de periculosidade que a gente está trabalhando. Ok, boys and girls. Então, that's it. That's our class for today. And as a homework, today's homework is going to be this. You're going to search for an extra reason why climate change, how climate change is going to affect our lives, ok? Então, a tarefa de casa hoje é exatamente de tentar achar outra razão, além dessas que eu elenquei aqui, outras razões, razões pela qual a mudança climática criada pelo homem pode nos afetar no curto e longo prazo, ok?
Então, a nossa aula de Geography vai ficando por aqui. We're done for today, okay? Again, today's Friday, the 27th. So, after you're done, do your homework. After you do your homework, then you can enjoy your weekend. All right? See you later, alligators. Oops.